Pronto. Hoje, então, é dia 13 de novembro, aula de cálculo de duas variáveis, né, diferencial integral. 13 de novembro, sexta-noite. Bom, pessoal, hoje será a nossa última aula do semestre, né? Então, é bom que a gente formaliza aí o assunto que vai cair na avaliação da semana que vem, tá? Semana que vem tem prova. Hoje eu vou mostrar os tipos de exercícios que vão cair na prova, né? Vou terminar também o assunto da matéria, né? Daquela apostila que a gente está trabalhando. Pessoal, na semana passada, eu encerrei a aula mostrando como calcular volume, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês, de forma mais detalhada, como é que se calcula volume e também área. Apesar que nós já estamos fazendo isso, né? Desde o início, quando a gente começou a trabalhar com integral dupla, nós temos calculado área e volume, mas de forma algébrica, né? Sem se preocupar aí com as relações lógicas. E agora, nessa aula, então, eu vou mostrar como é que funciona, tá? A gente tem em mente o jeito que se resolve. E, além disso, eu vou fazer alguns exercícios similares àqueles que eu vou cobrar na semana que vem, tá? Então, a gente faz uma espécie de um simulado aí, né? Usando o próprio material da apostila, tá? Bom, eu vou abrir aqui o programa do Lousa, né? Que é o Artboard lá que me dá a lousa, né, para a gente poder escrever. Eu vou abrir o programa aqui, e aí a gente vai começar a definir aí área e volume. Eu vou explicar de maneira informal, né? Tá, Roberto, será sexta-feira que vem, né? O calendário fala da sexta-feira que vem, então vai ser na sexta que vem. Apesar da questão de feriado, eu acredito que esse feriado deve ter sido antecipado, né? Porque no calendário está como sexta, dia 20. Então, a prova será dia 20, tá? Ok? Bom, ok. Então, vamos lá, né? Eu vou alternar aqui, vou compartilhar a modo lousa e vou explicar aqui como é que calcula volume, então, tá? Deixa eu pegar aqui um lousa. Pronto, joguei lousa na tela, né? E para a gente trabalhar a ideia de volume, eu vou fazer aqui um desenho, vai ficar mais fácil de entender. Aí do desenho, nós vamos tirar nossas conclusões aí, né? Então, assim, vou colocar os eixos, né? Vamos colocar assim, vou colocar como volume primeiro. Vou repassar a ideia do volume. Mesmo porque, para explicar a área, eu tenho que explicar primeiro como é que calcula o volume. Por incrível que pareça, a área surge do mesmo modelo de cálculo do volume. Então, se você entender o volume, você vai entender a relação com a área. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o espaço cartesiano, né? Vou pegar uma régua aqui, deixa eu fazer o sistema de eixos. Vamos colocar lá o eixo primeiro, o eixo do Z, né? Aqui é o eixo do Z. Deixa eu só puxar aqui. Então, nós temos aqui o eixo do Z. Pronto. Aqui. Agora, eu vou desenhar, deixa eu fazer um pouco maior, né? Sem miséria. O eixo do Y. Vou colocar aqui o eixo do Y. Deixa eu acertar aqui, né? Hoje é tranquilo, o assunto já está terminando, bem sossegado. No final também vou falar sobre coordenadas polares, tá? Que é o último tópico lá do material. É tranquilo também, não tem dificuldade. Tem uma receitinha de bolo ali que funciona perfeitamente, né? Então, deixa eu colocar aqui o eixo do X. Aqui o eixo do X, né? Pronto, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui a projeção no plano já vou deixar pronto, né? Então, vou colocar aqui uma linha pontilhada, né? Aqui. Eu vou fazer outro pontilhado aqui, para o eixo do Y, né? Ó.
colocar um outro pontilhado aqui. Mas deixa eu colocar um pouquinho mais à frente, vai ser melhor. Deixa eu só puxar um pouquinho mais à frente, para o desenho ficar bem destacado, tá? Então, eu vou colocar aqui o primeiro pontilhado aqui, ó. Tá bem à frente. Aqui é uma boa. Então, aqui, né? Esse cara aqui é o primeiro, né? Agora eu vou fazer uma segunda linha imaginária, rolado aqui. Já vou entender já o desenho. Deixa ele pronto, que aí eu explico com o desenho, né? Fica mais fácil. Pronto, esses intervalos aqui são os intervalos para o eixo do Y. E vou colocar também, agora, os intervalos para o eixo do X. Está aqui. Um segundo aqui embaixo. Opa, tirei fora o 0 grau aqui, né? Mas não tem problema, vai dar certinho. Vou colocar o outro pontilhado aqui embaixo, né? Pronto, tá aí, né? Deixa eu tirar a régua fora. Pronto, aqui, régua fora. E aqui está o sistema de eixos. Esse cara é o eixo do Z, né? O eixo do Y e o eixo do X, né? O eixo do X está aí. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui as coordenadas, né? As coordenadas. Só um instante aqui. Deixa eu só puxar aqui, pessoal. Pronto, né? Tá aqui, voltou, deu uma queda aqui no meu sinal, mas eu já retomou, né? Aqui. Então, esse cara aqui é o eixo do X e do Y, é o chão. E no chão, nós vimos que tem intervalo, né? Então, você tem um intervalo aqui, que é o intervalo A, o intervalo B, e aqui para o eixo do Y, C e D de dado. O que vai acontecer aqui? Você vai ter uma altura, né? Então, você tem uma altura aqui, ó. Vou colocar novamente a régua, né? Vou puxar 90 graus aqui. Vou fazer um desenho bem tranquilo. Ó, 90 graus. E vou colocar aqui em cima 90 graus. Pronto. Tá. Opa. Puxar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Aqui, um pouquinho mais. Vou fazer uma aqui também, né? Parecida, similar. Né? Que é na intersecção aí do cruzamento dos pontos, né? E uma aqui embaixo. Uma aqui embaixo. Né? E por fim, uma outra aqui. Então, vamos lá. Um outro carinha aqui. Tá aí, né? Então, coloquei aqui os pontilhados. Deixa eu tirar a régua fora. Pronto. Então, daqui eu tenho uma altura, né? Vou colocar aqui uma malha aqui, ó. Digamos que seja isso aqui, ó. É uma superfície de um objeto, né? Aqui. Isso aqui é uma superfície. Vamos fazer escadinha assim, né? Ó, percebam que isso aqui é uma superfície, né? É uma superfície, é uma altura, na verdade, isso daqui, ó. Isso aqui é um teto, uma altura, né? Então, o que seria isso? Isso aqui, na verdade, é a altura, é a função, né? É o f de x, y. Por que é a função, é a altura? Porque isso daqui é a mesma coisa que o z. Então, a gente já sabe que isso daí é a altura, né? E lá embaixo, no chão, você tem uma projeção aqui no chão,
que é isso aqui, ó. Né? Justamente as delimitações lá do intervalo de x e do intervalo de y, né? Então, pessoal, isso aqui, na verdade, é a região do chão, né? Aí, ó. Como é que você calcula? Isso aqui é um objeto, ó. Perceba que isso aqui é um objeto. Você tem uma base do objeto e você tem uma altura, né? Você tem infinitos pontos aqui em cima que determinam a altura. E, então, isso aqui é um objeto em 3D. Tem como calcular o volume interno do maciço do objeto? Tem. A gente resolve daquela forma que nós mostramos nas fórmulas, ó. Integral dupla, né? De quem? De f de x, y, né? Tá aqui, ó. Isso daqui na verdade, o z, né? Então, aqui dentro da integral dupla, o que tem uma função. Quem é a função? A função é a altura, é o z. E aqui na base, né, geralmente vem escrito assim, R, e aqui dr. Ou seja, isso daqui é o intervalo, né? Então, você pode ter uma integral dupla da altura, né, do z, do f de x e y. Aqui, se você quiser, você vai fazer a ordem de integração. Ou você faz primeiro em x, com A, B dentro e C e D fora, é a tal da região, né? E aí você determina que primeiro você vai derivar em x e depois em y. Ou, se você preferir, o que você pode fazer? Você pode fazer a integral dupla, né? Imaginar a integral dupla. Vou subir um pouquinho aqui, né? Vou até apagar aqui e escrever de novo. Ó. Você pode, na verdade, calcular a integral dupla assim, ó. Você pode ter o inverso. Você determina primeiro o intervalo do y e fora o intervalo do x. Aí você vai ter a altura aplicada aqui, que é o z, né? E aí você faz dy dx. Isso, essa aqui, portanto, é a fórmula para calcular volume de um objeto, tá? Perceberam? Você calcula volume como? Você tem uma altura que é o z. Você joga dentro da integral dupla e a base do objeto, ele vai ser o intervalo aqui, na região de intervalo aqui nas integrais, né? Então, você coloca as coordenadas. Lembrando que elas podem ser de corte reto, né? Ó, esse aqui, por exemplo, dá a impressão que é um corte reto, né? Na base. É como se você pegasse um bolo, né, maciço, e você tirasse um pedaço, né? Você corta um pedaço aqui, corta um pedaço aqui, aqui e aqui, e tira esse pedaço fora, esse bloco maciço aqui, né? Como é que você calcula o volume? Ora, você aplica essa integral. Z e os intervalos de x e y vão aqui fora na integral dupla. Então, na verdade, o que nós fizemos até agora foi calcular volume de objeto. É claro que, se eu no enunciado do exercício não falar que é volume, você simplesmente me dá um resultado numérico. Agora, se eu falar no exercício, calcule o volume do maciço, calcule o volume, aí são unidades de volume, né? Se for dada a unidade de volume, pode ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, né? Conforme se calcula na física. Agora, para nós aqui na álgebra, é unidades de volume, né? Então, o que você tem lá é unidades de volume. Então, você calcula volume nesse formato aqui. Ok? O corte aqui pode ser reto, como um desenho, né? Pode ser reto. E aí, quando ele é reto, o intervalo em x e o intervalo em y são numéricos, são números, né? Ou também, o corte pode ser não reto, pode ser curvo, né? Como a gente já fez. Quando o intervalo em y, por exemplo, ele é dado em curvas, né? Lembra do exercício? Calcule a área interna entre a curva, a reta, y igual a x, e parábola y igual a x².
Então, pode ser talvez que aqui, ao invés de ser um corte reto, tenha uma curva. E aí você já viu também que para resolver esse intervalo aqui dessa região tiver curvas embaixo, a gente tem que resolver primeiro a região da curva. De dentro é as curvas, né? A curva de cima menos a curva de baixo. Mas calcula o volume, então, por integral dupla. Perceberam aí a ideia da fórmula traduzida no desenho? Pessoal, se vocês entenderam, dá um ok para mim, só para eu ter um feedback aí, né? Como se calcula o volume, porque a partir daí, se você entendeu, eu vou explicar a área. Ok, Beatriz? Está claro? Os nossos colegas aí também entenderam? Beleza, Juliana? Tem alguém tentando entrar aqui, acho que está esperando. Mais 2 alunos. Tranquilo aí, João? Entendeu a ideia de como calcular, então? Beleza. Então, assim, pessoal, calcula-se volume nessa forma. Geometricamente é isso. Você tem a área da base, que é justamente os intervalos, né, de x e de y, da onde você vai fazer os cortes. E você tem a altura do maciço, que é o z, né? Então, está aqui, tá? Bom, aproveitando, então, a ideia do volume, eu consigo mostrar para vocês agora a ideia da área, tá? Deixa eu copiar esse desenho aqui, ó, vou aproveitar o desenho. Deixa eu fazer uma cópia aqui do desenho, né? Deixa eu copiar aqui. Estou tentando arrancar um pedaço, tá, gente? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um copiar aqui, que eu quero só esse pedaço, que eu não quero apagar também o desenho, tá? Pronto. Agora, eu vou puxar um pouco para cima e vou colar aqui embaixo, tá? Ó, colocar aqui, paste. Opa, veio o desenho certinho, né? Vou só enquadrar ele, que depois eu quero os dois no mesmo, na mesma tela, né? Até para mostrar a diferença. Um pouquinho mais para cima. Aqui tá. Então vamos. Pessoal, agora eu vou mostrar como é que se calcula a área, né? Como é que se calcula a área com integrais duplas. Integrais duplas, né, na verdade. Como é que é o cálculo de área com integrais duplas? Eu vou usar esse mesmo desenho, mas eu vou dar um ajuste nele, tá? Deixa eu só colocar aqui a área. Então, agora, cálculo de área. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui esse topo, tá, gente? Ó, vou apagar o topo do desenho. Apagar o topo do desenho. Vou fazer um desenho aqui um pouco diferente aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, que eu preciso apagar uns detalhes do desenho para aproveitar o desenho. Então, deixa eu apagar esse sujeitinho aqui, esse aqui, tá? Mesma coisa aqui. Depois até escrevo esse C de novo. Tá? E aqui... Pronto, tá aí, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar agora uma régua e vou refazer esse desenho. Tá? Vou só admitir alguém que está entrando na sala agora. Pronto. Todo cuidado aqui, a gente vai refazer o desenho. Então, tá aqui. Esse aqui é a frente, né? E aqui o fundo, lá no fundo, né? Aqui em cima. Vou colocar aqui. Aqui tá bom. Vou tirar a régua fora. Vou apagar aqui só essa pontinha. Uma coisa eu vou fazer aqui, né? Pronto. Agora eu vou puxar a régua de novo e vou fazer as laterais. Na verdade, estou tentando desenhar
é uma caixa, tá, gente? A ideia é de uma caixa. Vou colocar aqui 45 graus. Né? Então, aqui. Então, isso aqui vai dar... Opa! Vou puxar mais 45 graus aqui do lado de cá. Vai ter que me dar aí um desenho de uma caixa. Pronto, tá aí. Vou tirar a régua fora. Então, o que eu desenhei aqui? Eu desenhei uma caixa, né? E essa caixa, deixa eu só colocar aqui de volta o C, né? Tá aí, tem um C lá atrás. Ó, um C lá atrás, né? Que é aquela coordenada C. Então, o que eu desenhei aqui? Eu desenhei foi uma caixa. Então, tem uma caixa aqui, né? Bonitinha aqui, ó. Não vou estragar a caixa, não. Tá aí, né? Vamos dizer que essa caixa aqui... Deixa eu dar puxar um pouco a tela aqui, né? Até para ficar melhorzinho. Vamos fazer um negocinho bonitinho. Dá tempo. Hoje está tranquilo. Então, vamos. Então, vamos calcular a área. Tá? A ideia é de cálculo de área. Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, que essa caixa, ela vai ter uma altura 1, tá? Vou colocar aqui, ó, ela mede 1. A altura da caixa é 1, ok? É 1. Então, a altura da caixa é 1. Como é que a gente calcula o volume dessa caixa? Ora, você vai montar uma integral dupla, né? Uma integral dupla. E no Z, aqui é o f de xy, né? Mas aqui no f de xy, você vai colocar 1, porque a altura é 1, né? O f de xy, ó, f de xy é o Z, né? Seria o meu Z. E o meu Z eu sei quanto é nesse exemplo aqui. Ele mede 1, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que definir agora só a região de integração, né? Vai do intervalo A até B e do intervalo C até D, né? Então, tá aqui. Se eu usar essa ordem, é só fazer derivada de x de dentro, derivada de y de fora. Então, eu consigo resolver o volume dessa caixa, né? Eu consigo o volume dessa caixa, desde que eu saiba qual é o intervalo. Por exemplo, digamos que a coordenada A fosse 2 e a coordenada B fosse 5. Olha, eu já sei que a lateral aqui teria 3, né? 3 de comprimento essa caixa, né? Ou de largura, não sei, né? Se começasse no 2 e terminasse no 5. Se aqui começasse no 2 e terminasse no 4, eu sei que essa lateral teria 2. Então, eu teria como colocar os valores aqui no lugar dos números. E a altura eu sei que é 1. Então, eu tenho como calcular o volume dessa caixa. Mas volume, eu sei calcular volume com fórmula também, né? Como é que é o volume de um paralelepípedo e a área? Né? Vamos começar pelo volume. O volume de um paralelepípedo, que é um objeto regular, ele se calcula como? Você faz a área da base vezes a altura, não é? Então, esse cara aqui seria a nossa fórmula, né, para calcular a área da caixa. E digamos que essa caixa, ó, vou tentar representar ela aqui, ó, fazer ela aqui fora. Essa caixa aqui, ela tem as seguintes medidas, ó. Vamos lá. Essa caixa aqui, ela possua as seguintes medidas. Vamos colocar aqui assim, né? Tá aqui uma caixa mal feita, mas uma caixa, né? Ela tenha, vamos colocar assim, 2 de frente, né? 2 aqui de largura, por exemplo. Tenha 3 de profundidade, de comprimento. E tenha 1, né? Apenas 1 de altura. Então, é uma caixa com 1 de altura, similar a essa daqui.
Como é que você calcula, então, o volume dessa caixa? Ora, você vai fazer o seguinte, o volume é a área da base. A área da base é 2 vezes 3, vezes a altura, que é 1. Então, o volume dessa caixa, ele vai me dar 6. 6 unidades de volume. Vetor, desenhei até um vetor aqui. É unidades de volume. Então, tá aí, calculado o volume da caixa, né? Calculei o volume. Tá aí. Mas digamos que eu fale para você assim, eu não quero volume, eu quero essa área aqui. Quanto tem a área aqui que compõe a base da caixa, né? Opa! Deixa eu fazer um risquinho aqui, apareceu um... Ó, eu quero, na verdade... deixa eu só tirar aqui, que minha caneta sumiu uma outra função. Então, eu quero só a área da base, ó, essa área vermelha aqui, ó. Essa área vermelha, a área de baixo, né? A área da base. Então, tem uma área da base. A área da base, ela é quadricular, né? Então, vamos calcular a área, deixa eu fazer em preto. A área da base, ela é quadrada, né? Ou seja, retangular. Mas se ela é retangular, como é que eu calculo a área da base? 2 vezes 3, né? Isso aqui também vai dar 6, né? Deixa eu colocar até embaixo. A área da base vai ser igual a 6. 6 o quê? Unidades de área. Então, se eu calcular a área da base, ela vai dar 6 unidades de área. Percebam que, numericamente, o valor do volume, não a unidade, né? Ele é exatamente igual à área da base. Por quê? Porque a altura é 1. Ó, percebam? A altura é 1. Ó. A altura está aqui, a altura 1. A altura 1 deixa o resultado do cálculo igual para cálculo de volume e cálculo de área, que é a área da base. Ele não modifica o número. A única coisa que vai mostrar que não é a mesma coisa é a unidade de medida que você coloca no final. Então, para você calcular a área usando integral dupla, está aqui a fórmula. É isso aqui. Ó. É só você colocar a integral dupla, né? Colocar os intervalos de x e de y, e no local da altura, você coloca 1. Por que 1? Porque se você colocar a altura 1, uma vez qualquer valor que der aqui na área da base, não modifica o número da área da base. Assim, você consegue calcular o quê? Você consegue calcular área. Então, tá aqui, pessoal. É assim que calcula a área, tá? Com integrais duplas, né? Com integrais duplas, você calcula a área dessa forma. Você coloca o z como 1, altura 1. Por quê? Porque a medida que vai dar no resultado é coincidente do volume com a área. Então, se o exercício pede área apenas, calcule a área. Você monta uma integral dupla com um intervalo aqui com a região de integração, que é o chão, né? Aqui sempre vai o chão. E na altura você põe 1. Pegaram a ideia, pessoal, como é que funciona? Entenderam o cálculo de área? Ó, eu vou usar até esse exemplo para você ver como é que funciona. Se eu fosse calcular com integral dupla esse exercício, como é que você faria para montar? Ó, digamos que eu tenha essa caixa aqui, esse paralelepípedo, né? Como é que eu calculo a área usando integrais duplas? Ora, eu venho aqui, monto integral dupla, né? De quem? Da altura 1, sempre a altura 1. Faço dx, dy, ou essa ordem pode ser alterada se tratar de números, né? O que você vai definir ali? Você vai definir, por exemplo, quais são as coordenadas de x e y. Ó, digamos que ela seja isso aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, né? O A e o B, ó, para mostrar um exemplo
calculado com valores, ó. Digamos que o intervalo de x é 2, então, ó, aqui é 2, aqui é 4. Aqui no y, o intervalo de x vai ser 3 e meia dúzia, por exemplo. 3 meia dúzia não, vamos chutar até um número maior, para não ter coincidência, ó. 4 e 7. Então, tá aí, ó, é uma caixa, né? Mas eu quero a área da base. Como é que eu calculo a área da base desse objeto aqui? Eu venho aqui e monto. O intervalo em x é 2 e 4. Intervalo em y é 4 e 7. Agora eu faço o cálculo, ou seja, resolvo a integral dupla. Isso aqui vai ser igual a integral de 4 e 7, que é o de fora, né? Abre um colchete, resolve a de dentro. A integral de 1 em relação a x é só acrescentar a variável x. Vou calcular o intervalo entre 2 e 4. Troco o x por 4, fica 4. Troco o x por 2, menos 2, né? Que você faz o maior menos o menor. Fecha aqui o colchete, né? E aqui você tem a que vai sobrar, que é o dy. Agora, simplifica. Isso aqui vai dar 4, 7. O que é que sobrou aqui? 4 menos 2 dá 2. 2 dy, né? Isso aqui é igual. Resolve a integral. Integral de 2 em relação a y é 2y. O que você vai fazer? Você vai calcular isso no intervalo entre 4 e 7. Você vai trocar o y primeiro por 7. 2 vezes 7, menos. Troca o intervalo, o y por 4. Então, é 2 vezes 4. Na hora de calcular, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 8. Ou 2 vezes 4, 8. 14 tira 8, 6. 6 unidades de área. Tá aí, pessoal. Bateu o resultado, né? Deu o mesmo resultado aqui do exercício feito com a fórmula do paralelepípedo, né? Essa aqui é a fórmula do paralelepípedo, tá? Que é para calcular a área da base seria lado vezes lado, né, da base. Se for volume, vai dar, você vai fazer a área da base é lado vezes a altura, né? Como a altura é 1, dá 6. Então, esse resultado que eu acabei de calcular por integral dupla, ele deu 6. Se a pergunta calcule a área do objeto, da área da base desse objeto, o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar os intervalos aí da região da base, né? Montar a integral, e na altura você coloca 1. Agora, se o exercício pedir volume de altura 1, você também faz do mesmo jeito, só que lá no final você coloca unidades de volume. Então, pessoal, para calcular a área por integral dupla, basta apenas colocar 1 na altura, tá? Esse é o macete. Eu vou agora fazer os exercícios que estão lá na apostila, né? E, na verdade, vai ser um treino para fazer a prova. Por quê? Porque vocês vão entender agora o que eu estou perguntando, né? Essa ideia de área, de volume. Porque, no final das contas, nós temos feito, desde o começo de integrais duplas, calcular área e volume. Mas você não coloca nada lá no final, lá se é área ou volume, porque a pergunta não foi essa, foi algébrica, né? E outra, quando você pergunta área e volume, você tem que usar as condições que tem lógica, né? Você não pode inverter intervalo, não pode fazer nada. Então, você tem que olhar a lógica do exercício e montar, tá? Eu vou fazer assim, eu vou começar agora a pegar exercícios da apostila, e aí vocês vão entendendo o que nós fizemos, tá? Passo a passo, e a gente vai desenrolando as ideias, né? Eu vou começar, pessoal, pela apostila, lá na página 84, nós temos alguns exercícios que pedem para calcular área e volume. Eu vou começar por eles, tá? Então, eu vou começar pelo exercício número 7. 7 não, vou pegar o número 8 primeiro,
Acho que o 8 mais interessante e mais didático. Então, eu vou pegar o exercício número 8, que está na página 84, e vou mostrar essa ideia de calcular volume, tá? Deixa eu só puxar aqui de volta, né? Então, tá aí. Deixa eu só jogar aqui na lousa. Vou apagar o que está na lousa, tá, gente? Isso aqui está gravado. Dá para vocês assistirem depois tranquilamente. Eu vou postar isso aqui o mais rápido possível. Hoje, só não posto hoje porque o Google Meet ainda demora uma madrugada inteira para compilar. Mas amanhã, na hora do almoço, já deve estar lá no site, ou já deve estar no Canvas, postado a aula para vocês assistirem e estudarem para a prova. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Calcular o volume, tá vendo? É um exercício de volume. Calcular o volume do sólido abaixo da superfície. Z. O que é o Z? Z, então, é a altura. Como é que você resolve um exercício desse? Assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para a escrita sair melhor. Então, você vai calcular a integral dupla. Vamos montar a integral dupla. Vai ser uma integral dupla, né? Tá aqui, integral dupla. O Z, ele dá o Z. O Z é o f de x, y, né? O Z ali, ó. Então, eu coloco o Z bem aqui. É volume, tem altura. A altura é essa, ó. 4x menos 2y. Tá aqui. Esse cara aqui é o Z. E acima do retângulo R. Então, a base do objeto é retangular. E é dado aqui por essa notação algébrica, né? Por essa expressão algébrica. Isso daqui contém o intervalo do x e o intervalo do y. Você vai definir qual que você quer começar. Por quê? Porque quando o intervalo, a base é retangular, é só números, você define qual é a ordem. Ou você faz dy dx, ou faz dx dy. Tá? Dica. Você escolha aquele que a integral for mais fácil para resolver. No caso aqui, tanto faz x ou y, vai dar o mesmo tipo de resolução. Segundo critério para escolha. De preferência, escolha o intervalo mais fácil. No caso, o y. Né? Então, eu vou começar com y. Eu vou fazer dy e depois eu vou fazer dx. Tá? Como eu vou começar com dy, ela vai ser a de dentro. Então, eu coloco aqui, ó, o intervalo do y está descrito ali em cima. Vai de 0 até 1. Olha ele aqui, ó. Intervalo do y de 0, menor ou igual a y, menor ou igual a 1. Então, vai de 0 até 1. E o intervalo do x é o de fora. Ele vai de 0 até 2. Tá aí, ó. Né? Agora é só resolver. E para resolver isso, você começa a resolver na integral de dentro. Abre um colchete aqui, né? Deixa eu colocar 0 e 2. Abre um colchete para você não organizar suas ideias, né? E você vai resolver toda essa integral aqui, essa altura, em relação a y. Procurar a variável y, né? É uma subtração de 3 termos, então eu olho um por um. 20. O 20 não tem variável y, então a integral de uma constante é acrescentar a variável. Então fica 20y. Agora, menos 4x. O 4x não tem variável y, então também entra na regra da constante. É só acrescentar a constante. Agora, menos 2y. 2y tem variável, a variável é y. Então, eu vou somar 1 lá no expoente e copiar no denominador. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 vezes y, vai ficar y ao quadrado sobre 2. É a regra do U na P, né? Soma 1 no expoente e copia o resultado para o denominador, tá? Isso daqui, você vai calcular para o intervalo entre 0 e 1. Faço um traço aqui para separar, tá? E aqui na frente você começa a resolver. O que é resolver? É trocar todos os y por 2, por 1, né, que é o intervalo maior, menos trocar tudo que é y por 0. Mas você já percebe que quando for trocar por 0,
Não precisa, né? Vai dar zero. Então, só troca o maior. Então, vai ficar assim, ó. 20 y. Então, é 20 vezes 1. Menos 4xy. Então, o y você troca por 1. Menos. Dá para cortar esse 2 com esse 2, né? Sobrou y ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Cuidado com esse 1 ao quadrado. Vai pensar que é menos 1 ao quadrado. E vai ficar positivo. Não é isso. É só o número 1 que está ao quadrado. O negativo, não. Então, aqui, quando for fazer menos, trocando por zero, não precisa, porque vai dar zero. Então, portanto, você fecha aqui o colchete, né? E isso daqui vai surgir o tal do dx. Tá? Vai aparecer o dx. Bom, agora é só resolver, né? Isso aqui é igual a integral de 0 até 2. Vamos lá. 20 vezes 1 vai dar 20, menos 4x vezes 1 vai dar 4x, menos 1 ao quadrado dá 1. Fecha aqui, dx. Né? Isso aqui é igual a integral definida de 0 até 2. Lá dentro do parênteses, 20 menos 1 vai dar 19, né? Então fica 19 menos 4x dx. Tá aí, ó. Né? Feito aí as simplificações. Pronto. Agora é só resolver essa integral. Essa integral aí é em relação a x, né? O 19, a integração de 19 não tem variável, então você acrescenta a variável. Fica 19x. O menos 4x vai ficar menos 4x ao quadrado sobre 2, né? Deixa eu arrumar aqui. Sobre 2, né? Tá lá, pronto. E isso daqui você vai calcular o intervalo entre 0 e 2. Dá para cortar esse com esse, fica 2, né? Então, como é que vai ficar no final? 19 vezes 2 menos 2 vezes 2 ao quadrado. Aqui, ó, x ao quadrado, né? 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a 38 menos 2 vezes 4, 8. Portanto, isso aqui vai me dar 30 unidades de volume. Tá aí, pessoal, o exercício inteirinho resolvido. Deu 30 unidades de volume, tá? Perceberam? Quando o intervalo for retangular embaixo, da base for retangular, for só números, você escolhe a ordem que você começa, tá? Tem altura? Ó, aqui a altura. O exercício pediu volume, né? Se o exercício pediu volume, o resultado vai estar em unidades de volume. Ok? Pegaram, pessoal? Entenderam aí a ideia? Eu vou fazer assim. Eu vou resolver vários da apostila e eu vou eu não vou correr, mas eu vou ser dinâmico. Eu vou resolvendo, explicando. Se no meio, durante a resolução, vocês não entenderem, se perderem por algum motivo, aí você coloca no chat que eu paro e explico de novo. Aí, se porventura ninguém se manifestar, é porque está entendendo, eu continuo resolvendo, tá bom? Para a gente poder aproveitar bem o nosso tempo, ok? Então, esse cara aqui era o exercício 8. Eu vou pegar outro que tem lá na apostila. Eu vou pegar agora o 9. O 9 também é legal de fazer, porque ele fala de área, tá? Pronto, copiar a imagem. Vamos resolver agora o exemplo de número 9. Vou apagar aqui, porque ficou apertado. Deixa eu ajeitar a tela para ficar lá no começo da tela. Né? Pronto, está aqui. Um quadrado, tá aí. Eu vou resolver agora o exemplo de número 9. Aí, bonitinho aqui. Né? Deixa eu só deixar a tela bem centrada aqui. Né? Pessoal, tá aqui. Ó.
Esse exercício, ele pede para calcular a área. Ele fala assim, ó, usando as integrais duplas, calcular a área limitada pelas curvas. Então, ele está falando de área. Então, você já sabe como é que é calcular a área. Então, vamos montar o exercício. É limitado pelas curvas. Então, inicialmente, isso aqui é uma integral dupla. Aqui. Se é a área, você vai colocar 1 na altura. Então, aqui passa a ser 1, tá? 1. E aí, você vai determinar agora a sequência, né? dy, dx ou dx, dy. Só que tem um porém. O intervalo de y, ele é dado entre as duas curvas, né? As duas curvas. Então, você já sabe logo de cara que vai começar no dy. E depois o resultado vai fazer o dx. Então, é assim que você calcula a área. Se a base fosse quadrada, né? Quadrada não, desculpe, retangular, fosse só números, você iria escolher a ordem. Mas, no caso, o intervalo de y, você já sabe que são curvas. E ele quer justamente a área limitada pelas duas curvas. Você tem duas maneiras de você determinar aí a área limitada pelas curvas. Ou você faz o desenho, né? Você pode desenhar e aí entender qual é a curva de cima, a curva de baixo, né? Ou você faz algébrico, direto, não precisa nem fazer desenho. Como é que você... porque você tem o intervalo em y. O intervalo em y são as duas curvas. O que é que falta? Falta o intervalo em x. Qual é o intervalo em x? É numérico, né? Falta esse intervalo. Para você descobrir qual é o intervalo em x, você iguala as duas curvas. Vou fazer até em vermelho aqui, ó. O que você vai escrever? Quando é que 2x ao quadrado é igual a x² mais 1. É só igualar as curvas. Tem área entre curvas, iguale as curvas. Né? Quando é que 2x² é igual a x² mais 1? No momento que você descobrir isso, você vai saber quais são os intervalos que fecham o desenho. Então, para resolver isso aqui você pode juntar o que é semelhante, né? 2x² menos x ao quadrado. Passa para cá também o menos 1, né? Pode ser o menos 1 para cá. Ou mais fácil ainda, né? Não, deixa assim, vai. E no lado de lá fica o valor a zero. 2x² menos x² vai dar x ao quadrado menos 1, né? Igual a zero. Bom, eu passei o menos 1, mas nem precisava, né? Você vai ter que levar ele de volta, que fica mais fácil. Ó, x² é igual a 1. Então, a pergunta é a seguinte, que número que eu coloco aqui no lugar do x, que o resultado dá 1, né? Ora, eu já sei quais são, né? Na verdade, é o número 1 e o número menos 1. Aqui, ó. Se eu colocar no lugar do x 1 positivo, a conta dá 1, que 1 ao quadrado dá 1. Se eu colocar também menos 1 no lugar do x, menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, eu sei qual é o intervalo. O intervalo vai oscilar entre 1 e menos 1. Ok? Só basta determinar agora qual vai ser a curva que está por cima, né? Porque, assim, o intervalo do x eu já sei quem é. Ó. É do menos 1 até 1, em ordem crescente, é o de fora, né? Agora, basta determinar quem é a curva que está por cima. Pessoal, ou você desenha, ou você faz assim. Você escolhe um número entre esses dois que você descobriu. Ó. Você não descobriu que o intervalo vai de menos 1 até 1? Tá. Se ele vai de menos 1 até 1, escolha um número entre os dois. Qualquer número entre os dois. Um número fácil de fazer contas. Por exemplo, o 0. Se eu colocar aqui no lugar do
da primeira função. A primeira função é y igual a 2x ao quadrado. Se eu substituir o x por zero, isso aqui vai dar zero, ok? Agora, faço a mesma coisa para a segunda função. Y igual a x quadrado mais 1. Troco o x por zero. Eu escolhi o zero porque é fácil de fazer contas e ele está no meio do caminho, aqui, ó, entre 1 e menos 1. Eu escolho o número no meio do intervalo. Na hora de eu fazer as contas, y vai dar 1 positivo. Aqui, ó. Aí você olha, qual dos dois deu o maior resultado? Olha, o que deu o maior resultado foi esse, né? Y igual a x quadrado mais 1. Então, essa é a curva de cima, ó. Essa é a curva de cima. X quadrado mais 1. A curva de baixo eu já sei qual é. É x ao quadrado. Daí, pessoal, montado o exercício. Então, roteiro para montar um exercício que tem área entre curvas. Você iguala as duas curvas e descobre qual é o valor de x que satisfaz, né? Os valores que aparecerem aqui serão os intervalos de x, tá? Agora tem que determinar qual é a curva que está por cima. Curva que está por cima. O que você faz? Escolha um número entre os dois números do intervalo. Qualquer um. 0, meio, menos meio, qualquer um vai dar certo. Escolha um valor aqui e substitua na primeira função. Escolha também o mesmo número, né? E substitua na segunda função. O que der o maior resultado é a curva de cima. É uma maneira de você fazer aí descobrir quem é a curva de cima sem ter que desenhar, tá? Se você perceber bem, ó, eu vou fazer só um rascunho rápido aqui, ó. Isso daqui dá esse gráfico aqui, ó. Esse sujeito aqui é o nosso x ao quadrado, né? Esse cara aqui é o x quadrado. E a x quadrado mais 1 é isso aqui, ó. Esse cara aqui é o x quadrado mais 1, né? Aqui ele se intercepta no menos 1. E aqui a intersecção é no 1. São os intervalos que você descobriu. Então, na verdade, você vai dar um sorriso, né? E quem é a curva de cima? A curva de cima dentro do intervalo que eu quero é o x quadrado mais 1. É esse cara aqui, ó. É essa curva nesse pedacinho que está por cima. Ou você desenha e acha no desenho, né? Ou simplesmente faça algébrico, ok? Depois você assista o vídeo direitinho, se você ficou na dúvida, né? Que você vai entender essas etapas que eu acabei de colocar aí, tá? Iguala as duas curvas, descubra os valores, né, do intervalo do x, depois faça o teste escolhendo o número entre os dois intervalos. A que der o maior resultado é a curva de cima, tá? Agora é só resolver, né? Isso aqui vai ser integral de menos 1 até 1, há um colchete aqui. A integral de 1 é y, né? Porque não tem variável, então você acrescenta. Aí calcula para x quadrado mais 1 e para x quadrado. Aqui. Você vai trocar o y primeiro por x quadrado mais 1. Menos. Vai trocar o y por x quadrado. Aqui. E fecha do lado de cá. Pronto. O resultado vai ser dx. Portanto, a integral entre menos 1 e 1 vai ser, abre um parênteses aqui, né? X quadrado mais 1 menos... x quadrado não, né? O professor esqueceu de um 2 aqui, ó. 2, né? Tá aqui bonitinho. Aqui vai ficar 2. Então, vai ficar x quadrado mais 1. Cara, vou só acertar aqui, ó. X2, né? Tá aqui. E aqui, 2. Aqui, 2, de novo.
Então, vai ficar x² mais 1 menos x ao quadrado. Tá aí, ó. Fecha aqui, isso aqui, dx, né? Então, tá aí. Bom, então o resultado final aqui da integral, a integral, deixa eu subir um pouco, né? Deixa eu apagar aqui, fazer uma integral mais decente, né? A integral de menos 1 até 1 é x² menos 2x², né? Vai dar menos x ao quadrado mais 1. Eu juntei os dois x² que tem ali, né? São semelhantes, deu um saldo de menos x². Isso aqui vai ser igual. A integral de x ao quadrado vai dar menos x ao cubo sobre 3, né? Mais a integral de 1 é x. Pronto. Agora eu vou calcular isso daqui entre menos 1 e 1. Resolvendo, vai ficar menos 1 ao cubo, né? Sobre 3 mais 1. Então, tá aqui. Troquei o x por 1 positivo. Menos, vou trocar agora o x por 1 negativo. Então, vai ficar menos 1, né? Ó, menos, que é o menos do x, menos 1, que é o que eu estou trocando por x, né? Ao cubo, sobre 3, mais menos 1. Tá? Isso aqui vai ser igual. Agora eu vou fazer contas, né? Menos 1 ao cubo vai dar 1 ao cubo. Ou 1 ao cubo. Menos, vai dar 1 sobre 3, né? Porque 1 ao cubo de novo, menos 1 vai dar um negativo aqui. Ô, professor. Aqui, ó. Menos, que é o menos do cálculo, 1 ao cubo dá 1. Com 1 sobre 3. E é negativo ali. Mais 1. Agora, menos, né? Eu vou ter que fazer o parênteses, que eu vou fazer bem passo a passo para ninguém se perder na regra de sinal, nem eu. Então fica menos. Abrindo aqui o parênteses de dentro. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então vai ficar menos com menos, mais. Então fica 1 ao cubo. Mais com menos vai dar menos. Então vai ficar menos 1. Aqui, ó. Ó, de novo. Deu negativo. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos com menos, mais. E do lado de cá, mais com menos, menos. Então, ficou menos 1, ok? Resolvendo isso daqui, vamos tirar o parênteses fora, né? Dá para resolver os dois, ó. Aqui, ó, vamos completar, né? Ó, isso aqui é soma de frações, né? Aqui embaixo tem 1, corta, põe 3. 3 vezes 1, 3. Mesma coisa aqui. Aqui tem 1, troca por 3, triplica em cima, tá? Então, quanto que ficou o resultado? Isso aqui vai ser igual a menos 1/3. Opa. Vamos lá, deixa eu colocar direto, né? Ó, primeiro aqui, ó, menos 1 com mais 3, dá 2/3, né? Então, primeiro deu 2/3. Menos. Agora, você tem do lado de cá, 1 com menos 3, então dá menos 2/3. Menos 2/3. Tá aí, né? Regra de sinal, menos com menos, mais. Portanto, isso aqui vai dar 4/3. 4/3 o quê? Unidades de área. Por que unidades de área? Porque o exercício pede área. Então, o resultado tem que ser dado em área. Perceberam o resultado aí? Esse tipo de exercício, pessoal, que você vai deduzindo aí os intervalos, uma dica, né? Ele nunca dá negativo, tá? Se der área ou volume, quando o exercício pede, se tiver no enunciado, calcule a área, calcule o volume, nunca vai dar negativo. Se der negativo, é porque você errou em alguma passagem. Então tem que dar positivo. Esse aqui deu 4/3 unidades de área. Por quê? Porque ele pedia área. Mas perceberam qual que é a jogada? É montar a integral e na altura z você coloca 1.
Depois é só ir resolvendo conforme você já viu nas aulas anteriores, né? Coloca o intervalo de y, intervalo de x que o exercício vai nos dar, né? Se for curvas, sempre começa com y. Se for só área da base, só números, né, os intervalos, você pode escolher qual você quer primeiro, né? Lembrando que isso aqui tem uma ordem, né? O de dentro é o do primeiro aqui, e o de fora é do segundo. Então, tem que acompanhar a ordem aí. Beleza? 09. Tá? Eu vou aproveitar e vou resolver mais alguns. Eu vou pegar agora um outro exercício lá da lista. Vamos pegar agora o exercício de número 10. Estou fazendo esses últimos aqui, porque eles são de acordo com o último assunto que eu passei, né? Mas eu vou colocar aqui o 10, ele é parecido com esse anterior, tá? Ó, vou colocar aqui, paste. Aí, ó. Usando as integrais duplas, calcular a área limitada no primeiro quadrante, pela reta 4x e pela curva y igual a x ao cubo. Então, vamos lá, né? Então, na verdade, que é a área. E a área é entre curvas. Então, você já sempre começa assim. Começa igualando. Quando é que 4x é igual a x ao cubo? É a área entre curvas, já começa assim. Bom, isso aqui vai ser igual quando 0 igual a x ao cubo menos 4x. É mais fácil, tá, pessoal? Traga o menor para a direita ali, sobrou 0, né? Isso aqui é uma função cúbica. Você tem que achar as raízes, né? Que número que você coloca aqui no lugar do x, que a conta dá 0. Para isso, quando não tem constante, a maneira mais fácil de resolver isso aqui é colocar o x em evidência e multiplicar por um parênteses. Dentro do parênteses vai ter quem? Vai ter o que você vai tirar. Você tirou x do primeiro, então fica x quadrado, né? Ó, você tirou um x daqui e um x daqui. Então, se eu tirei um x daqui, sobrou x quadrado. Ó, x vezes x ao cubo. Agora, é menos 4. Né? Por que menos 4? Porque você tirou o x daqui, né? X vezes 4, 4x. Pronto. Transformei a subtração num produto. Fica mais fácil, por quê? Porque agora eu tenho como achar a raiz, né? Mais facilmente. Porque num produto, a conta só vai dar 0 quando um dos dois termos for 0. Quando um dos dois termos for 0. Ou o primeiro do lado esquerdo da multiplicação, ou o segundo, que é o parênteses. Bom, aqui no primeiro do lado de cá, só vai dar 0 se x for 0, né? É isso mesmo, ó. 0, 0 ao quadrado dá 0, 0 menos 4 dá menos 4, mas não interessa, vezes 0 dá 0. Tá certinho. Agora o parênteses. O parênteses vai dar duas raízes, né? Por que duas raízes? Porque a pergunta tem que dar 0 parênteses, né? Se o parênteses der 0, não interessa o número que eu colocar aqui. Vai dar 0 a conta. Então, eu já sei que aqui é o 2 positivo. Por que o 2 positivo? Porque o 2 positivo é 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Então, é um 2 positivo. E também o menos 2, que é o 2 negativo. Por quê? Porque menos 2 ao quadrado dá 4. Né? Dá 4. E 4 tira 4 dá 0. Então, eu encontrei o quê? Eu encontrei aí 3 raízes, né? Pô, aí complicou, né, professor? 3 raízes, a integral dupla, você calcula
a área para duas, né? Tem 3. O intervalo é o maior menos o menor. Mas aí você interpreta o que está escrito aqui em cima, ó. Usando as integrais duplas, calcular a área limitada no primeiro quadrante. O que é o primeiro quadrante? Ó, um esboço aqui, ó. O primeiro quadrante é o eixo, ó. Você tem aqui o sistema de eixos, né? Aqui, eixo do X e eixo do Y, né? O que é o primeiro quadrante? É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o primeiro quadrante. Olha, então ficou fácil de interpretar qual é o intervalo que eu vou usar. Eu sei que deu 0, uma das raízes, e a segunda, 2. A outra, a terceira, menos 2. Se eu quero a área limitada no primeiro quadrante, então eu só vou usar esse cara aqui, ó, 0 e 2. Então eu já sei que a minha integral dupla, no intervalo do x, vai entre 0 e 2. Né? É isso que eu vou calcular, perceberam? Eu não vou ignorar a outra raiz. Por quê? Porque eu não quero em outro lugar, só quero aqui no primeiro quadrante. Então, eu vou calcular entre 0 e 2. Falta definir quem? Falta definir agora quem é a curva de cima. A curva de cima é o 4x ou a curva de cima é o x ao cubo, né? Falta definir isso. Qual é a curva de cima? Bom, para definir a curva de cima, ou você desenha, ou você faz aquela jogada que eu falei. Você vem aqui e pega a primeira. Y igual a 4x. E aí você troca o x por um valor dentro do intervalo. O intervalo não é entre 0 e 2? Então escolha um número fácil de fazer contas, né? O 1, por exemplo. Então você vem aqui e faz 4 vezes 1. O meu y vai dar 4. Aqui, né? Ó, escolhi um número entre o 0 e o 2, o 1. E achei o resultado, deu 4. É um teste isso aqui, tá, gente? Estou testando. Aí, eu faço a mesma coisa para outra curva. Y igual a x ao cubo. Aqui. E eu troco o x por 1 também. 1 ao cubo. Y é igual a 1. Aqui, ó, deu 1. Aí você vai comparar qual das duas deu o maior resultado. A primeira, a reta, o 4x. Então, a curva de cima é, portanto, 4x. A outra é a de baixo. Pegaram o macete? Ó? É assim que você testa aí quem é a curva de cima ou a curva de baixo. Ou faça o desenho. Tá? Bom, está falando de área, né? Ó, área, de novo, ele está falando de uma coisa chamada área. Se ele está falando de área, então a altura é 1. Aqui é 1. E aí eu faço. A de dentro é em y, a de fora é em x. E aí, pessoal? É um exercício de cálculo de área. Cálculo de área você faz dessa forma. Mas só faça essa parte aqui da área entre curvas, porque o intervalo do y é entre curvas, né? Se fosse numérico, era só colocar os números aqui, altura 1 e acabou. Tá? Bom, mais fácil, né, Beatriz? É bem mais simples. Ó, agora, você só resolve aqui a integral, né? Então, a integral de fora, de 0 até 2, resolva de dentro do colchete, né? A integral do número 1 é y, só acrescentar a variável, e aí você vai calcular o intervalo entre 4x e x ao cubo. Troque o y por 4x, então fica 4x. Menos, troque o y por x ao cubo, fica x ao cubo. Fecha aqui o colchete, né? E o resultado vai ser dx. Isso aqui vai ser igual à integral de fora, de 0 até 2, e dentro. Dentro vai ter 4x menos x ao cubo. Aí, ó, dx. Aqui a integral para ser resolvida. Agora dá para resolver tranquilamente. Vamos resolver aqui do ladinho, né? Aqui lá no canto de cá. Isso aqui vai ser igual.
A integral de 4x, você soma um no expoente, é 1 na p, né? E copia para o denominador. Então, fica 4x² sobre 2. Tá aí. Menos a integral do x ao cubo, mesma coisa. X à quarta, soma 1 lá em cima e copia para o denominador embaixo. Tá aí. E isso aqui você vai calcular no intervalo entre 0 e 2. Troque por 2. Vai dar 4 vezes 2 ao quadrado. Aliás, dá para simplificar, né? É mais fácil. Ó, 4 e 2 dá para simplificar por 2. Então, aqui no 4 fica 2. Né? Então, como é que fica? 2 vezes x, mais x é 2. Então, fica 2 ao quadrado. Menos 2 à quarta sobre 4. Né? Quando for 0, não precisa, porque 0 ao quadrado menos 0 à quarta dá 0, né? Então, não precisa fazer. Isso aqui vai ser 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Então, deu 8. Menos 2 à quarta vai dar 16. Dividido por 4. Ora, isso aqui é igual a 8 menos 4. Portanto, ele vai ter 4 unidades de área. Aqui, o exercício é em área, foi dado em área. Pegaram, pessoal, o macete? Esse aqui ficou, eu acho que também ficou mais limpo, né? Dá para entender melhor aí como é que a gente encontrou os intervalos, né? Ó, eu também acho que ele ficou um pouco mais simples que o anterior, né? Aí, ó. Feito o exercício, esse exercício é um típico exercício de área. Você tem que lembrar que quando pede área, a altura aqui do Z é 1, beleza? Bom, se entendemos esse, vamos passar para o próximo, para vocês terem vários modelos para estudar. Eu vou fazer agora, tem um outro de área também, né? Vou fazer um outro diferente agora. Ó, vou fazer esse... Eu vou fazer o 4, tá? Para vocês entenderem que o 4 é algébrico, ó. Que vai cair esse modelo algébrico também. Então, vamos copiar o 4. Ó, vou apagar isso aqui. Tá aí. Deixa eu colocar aqui, né? Tem uma bronca desse... Ele perde o cantinho da tela. Pronto, agora foi. Vou puxar aqui o nosso exercício. Tá aí, o exercício 4. O que ele pede? Calcular, ele já dá uma integral aí para você. Tem uma integral aqui, x mais 12y. Não tem ordem nenhuma aqui colocada. Só está dizendo que tem uma região D aqui e existe uma sequência de integração, que não está definido. E aí ele fala que D é a região limitada pela reta 4, y igual a 4, e pela parábola x... Tá errado esse enunciado aí, tá, gente? É assim, isso aqui tá errado, aqui não é x igual a x quadrado, vou corrigir aqui, tá? A impressão tá errada, aqui é y, tá? Y, pronto, já tá certo. Então, pela reta 4 e y igual a 4x quadrado. Então, essa é a região aí de integração. Então, é a área entre curvas, né? Mas, na verdade, não está pedindo área nenhuma. Ele está falando que quer que você calcule essa integral e na região, que é o intervalo de integração, ele é limitado pela reta y igual a 4 e pela parábola y igual a 4x quadrado. Como é que você resolve? Se tem duas curvas, você vai igualar as curvas. Então, você vai escrever aqui, quando é que 4, que é a primeira curva, que é uma função constante, né? É igual a segunda curva, que é 4x ao quadrado. Está aqui. Então, você está igualando as duas curvas. O exercício começa do mesmo jeito, ó. Igualei as duas curvas. O que você vai descobrir? Quando é que elas são iguais? Você passa o 4 para o outro lado dividindo,
isso aqui é igual a x ao quadrado. Portanto, o meu x quadrado, ele vai ser igual a 1. Né? Quando é que x quadrado é igual a 1? Quando o meu x for 1 positivo e quando o meu x for menos 1, um negativo. Né? Então, são essas aqui, deixa eu dar um zoom aqui, tá? Essas duas aqui, portanto, são as raízes, mais 1 e menos 1. Então, eu já sei qual é o intervalo para o x. Basta definir agora quem é a curva de cima, né? Você tem duas curvas. Então, vamos lá. Y, a primeira é y igual a 4. Isso aqui é uma função, tá, pessoal? Isso aqui, o y, é a função constante 4. Pensa que graficamente é isso aqui, ó. É, na verdade, uma função constante, ó. É uma reta que vem cortando aqui, ó, paralela ao eixo do x, e ela cruza o eixo do y no 4. Então, é essa a função aqui. O y igual a 4 é uma função constante, tá? Então, você vai testar um valor dentro do intervalo. O intervalo vai entre mais 1 e menos 1, tá? É isso mesmo, ó, mais 1 e menos 1. O que você vai fazer? Você vai trocar o x por zero. Escolha um valor no meio do intervalo. O zero, por exemplo. Mas se eu trocar por zero, quanto dá a conta? Ora, o y continua dando 4, porque não tem x para eu substituir por zero. Então, na primeira curva, a resposta é 4. Na segunda curva, y é igual a 4x². O que você vai fazer? Você vai trocar o x por zero. 4 vezes 0 ao quadrado. Portanto, o meu y vai dar 0. Aqui, ó. Deu 0. Né? Na segunda curva deu 0. Qual dos dois deu o maior resultado? A primeira. Y igual a 4. Então, agora eu já sei como é que eu monto a integral. Vai ser uma integral dupla. O intervalo de fora eu já sei qual é. O intervalo de fora, pessoal, é entre menos 1 e 1. Né? O intervalo de dentro é o intervalo entre as duas curvas. A curva de cima é o 4, a curva de baixo é o 4x². Aqui, né? E esse cara tem o z, né? A altura. O z é dado no enunciado. X mais 12y, tá aqui. E a ordem de integração é a derivada em y, derivada em x. Por que y primeiro? Porque o intervalo do y é entre curvas. Curva y igual a 4, curva y igual a 4x². E aí, pessoal, é assim que você define o intervalo do y e o intervalo do x. Tá? Iguala as curvas, descubra quais são os valores para satisfazer a igualdade, né? Ou seja, tem que colocar 1 ou menos 1 aqui no intervalo, o x, que é o de fora. O de dentro, você faz o teste, escolha um número dentro do intervalo, qualquer número, preferência o mais fácil, né? Escolhi o zero que está dentro. Aí você testa. Na primeira, você vai substituir o x por zero, não tem x, então dá 4 do mesmo jeito, permanece 4. Na segunda tem, né? Então troca o x por zero, 4 vezes 0 dá 0. Pronto. O que deu o maior resultado é a curva de cima. A curva de baixo é a que sobra. E esse cara aqui, ó, ele tem altura, é dado no enunciado. Então, a gente vai resolver agora essa integral aqui, para saber quanto vai aparecer de valor, né? Agora é algébrico, né? Então, a gente vai fazer lá, igual a integral de fora, copia, né? Abre um colchete e começa a resolver a de dentro. A integral, ela é em relação a y. Então, você vai acrescentar um y aí, no primeiro, porque só tem x, então acrescenta o y, é a regra da constante. Mas, aqui no segundo termo tem y, é 12y, né?
Então, vai ficar 12y ao quadrado sobre 2. Ó, 12y ao quadrado sobre 2, né? Soma 1 no expoente e copia o resultado para o denominador. Isso aqui você vai calcular no intervalo entre 4 e 4x ao quadrado. Tá? O que você vai fazer agora? Você vai pegar tudo que é y e vai trocar por 4. Então, vai ficar x vezes 4, mais... Aqui dá para simplificar, né? Corta esse 2 com esse 12, vira 6. Né? Então, vai ficar 6 vezes y. Y é 4. Então, fica 4 ao quadrado. Ok? Pronto. Isso aqui é a troca por 4. Agora, menos. Você vai fazer a troca do y por 4x quadrado. Então, vai ficar x vezes y. Quem é y? 4x quadrado. Mais 6 vezes y. Mas quem é y? É 4x ao quadrado. Então, isso aqui tudo ao quadrado. Ok? Vou puxar um pouquinho para a esquerda aqui para caber. Né? Aí. Isso aqui você fecha o colchete, né? Resultado vai ser dx, tá? Bom, vamos escrever de forma simplificada, né? Isso aqui vai ser igual a uma integral entre menos 1 e 1. 4 vezes x, 4x, né? Aqui. 6. 4 ao quadrado, 16, né? 16 vezes 6 vai dar 96. O que deu mais 96. Tá? Olha lá, 6 vezes 16, 96. Fecha. Menos. Abre aqui o outro parênteses. X vezes 4x quadrado, 4x ao cubo. Ok? Mais 6 vezes 4x quadrado. Ora, 6 vezes 4x quadrado. Bom, 4x quadrado ao quadrado, né? Então, 4 ao quadrado dá 16. Vezes 6, 96. Tá? X ao quadrado vai dar x à quarta. Aqui, ó. É isso aqui, tá, gente? Ó. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 6 dá 96. X ao quadrado, x à quarta. Tá aí. E isso aqui tudo, deixa eu colocar um colchete que não fica errado, né? Isso aqui tudo vai dar dx, né? Agora é a hora das simplificações, né? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar primeiro esse sinal aí, vai colocar tudo uma expressão só, né? Então, vai ficar assim, ó, igual a integral de 4x mais 96 menos 4x ao cubo menos 96x à quarta. Tudo isso aqui você vai calcular e vai ser dx, tá? Aí. Vamos lá, vamos resolver, né? Primeiro, 4x quadrado sobre 2 mais 96x, acrescenta aí um x, né? Menos 4x à quarta sobre 4, menos 96x à quinta sobre 5. Tá? E o resultado dessa coisa enorme que apareceu aqui, nós vamos calcular entre menos 1 e 1. Então, vamos lá. Nós vamos calcular isso daqui entre menos 1 e 1 positivo. Ou, ao contrário, né? Mais 1 em cima, menos 1 embaixo. Pessoal, esse exercício
O cálculo dele, final, é um pouquinho chato. Por quê? Porque tem que trocar tudo por 1, vai dar várias frações, né? E é menos o menos 1, que aí tem um monte de regra de sinal para fazer. Esse exercício, na verdade, ele seria mais fácil se você entendesse o desenho dele. Eu vou fazer do jeito que eu coloquei aí, mas ele tem um jeito de calcular no final mais simples. Por quê? Porque as funções são essas aqui, ó, y e x. A função do 4x² é essa coisa aqui, é uma parábola de boca para cima. Esse cara aqui é o 4x², certo? A função do y igual a 4 é isso aqui, ó. É uma reta, né? Paralela ao eixo do x, ó. Isso aqui, ó. Né? Essa é a função. Então, você já sabe que ela vai ter um intervalo aqui no menos 1 e aqui no 1. Aí. Qual é a área que você está buscando? É a área entre as duas curvas. Então, é esse pedaço aqui, ó. Esse mais o outro lado. Mas se você perceber bem, você vai perceber que o desenho é simétrico, né? Esse desenho tem simetria, né? Ó, ele não tem simetria? Então, esse pedaço aqui, ó, da direita, que eu acabei de pintar, ele é igualzinho o pedaço da esquerda. Ele é simétrico. Se você for calcular do jeito que eu escrevi, o que vai acontecer? Você vai ter um monte de regra de sinal para fazer com o número menos 1. E aí você pode errar. Bem fácil de errar. Porque você vai ter que trocar todo mundo por 1, menos trocar todo mundo por menos 1. Pode ser que dê zebra, que dê errado. Então, imagine que isso aqui é uma área, né? Isso aqui é uma área A. O jeito mais fácil de você calcular, ao invés de você calcular o intervalo entre menos 1 e 1, é você calcular o intervalo entre 0 e 1. E o resultado, você multiplicar por 2. É muito mais fácil. Porque aí você só faz a conta com frações uma vez só. Porque a área vai dar o mesmo valor do outro lado. Né? É só dobrar o resultado. É mais simples. Dá o mesmo resultado? Dá. Né? Ao invés de você fazer entre mais 1 e menos 1, você pode fazer assim, ó. Você pode pegar isso aqui é igual, né? Igual. Vou colocar aqui, ó, igual a 2 vezes quem? A área de 4x². Já vou até simplificar, né? Mais fácil, ó. Colocando 4x², eu vou cortar o 4 com 2, né? Então, isso aqui vai dar 2x² mais 96x menos x², porque dá para dividir o 4 pelo 4, menos 96x² sobre 5. Tá aí, né? Então, ao invés de você calcular, você faz assim, ó, você pega esse cara aqui e multiplica por 2. Aonde? Calculando entre 0 e 1 positivo. Ao invés de fazer entre mais 1 e menos 1. Porque aí você faz só uma vez só a troca, né? Então vai ficar duro. Vou colocar aqui na linha de baixo, né? Porque a minha mesinha entortou. E aí acabou ficando torto, né? Mas vamos lá. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer assim, ó, 2 vezes. Você vai trocar tudo que é x por 1, né? Então vai ficar 2 vezes 1. Trocando, ó, vou colocar aqui até entre parênteses aqui, ó. Já vou trocar. Ó. Você vai colocar 1 aqui. 1² vai dar 1. 1. A 1² vai dar 1. 1/5 vai dar 1. Então, ó, ficou tranquilo. 2 vezes 1, 2. Mais 96 vezes 1, 96. Menos 1/4, 1. Menos 96 vezes 1/5. Olha, 96 vezes 1 dá 96. Pronto, tá aqui, ó. Sobre 5. Muito mais fácil. Tá? Fazer a conta uma vez só para você se livrar dos sinais, né? Se você quiser fazer pela sofrência, não tem problema. Faça, dá certo, se sente seguro de fazer dessa forma, só que é uma sofrência, pessoal. Você vai ter que fazer um monte de cálculo com fração, vai ficar enorme. Então, isso aqui vai ser igual
a 2 vezes quem? 2 com 96, 98. 98 menos 1 dá 97. Então, vai ficar 97 menos 96 sobre 5. Aqui, ó. Né? Simplificando aquilo ali. Isso aqui você acha o MMC. Aqui é 5. Opa. Aqui você troca 1 por 5, aumenta em 5. 5 vezes 97 vai dar 485. Aí, ó. 485. Portanto, isso aqui é igual a 2 vezes 485 menos 96 vai dar 389 sobre 5, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 389 vai dar 778 sobre 5. Aí, ó. Calculado aí a área, né? 778 sobre 5. Pessoal, se eu não errei na tabuada, se eu não errei nas contas, mas a ideia está certinha, né? Ó, tá certinha, é isso daí, ó. Então tá aqui, 778 sobre 5. Tá dado aí a nossa área, ok? Nossa área não, na verdade o exercício não pede nem área, né? Ó, perceba, não vai unidade de medida, porque lá no enunciado ele fala assim, ó, calcular a integral dupla limitada pelas regiões. Acabou. Então deu um número. Se desse negativo aqui, tinha problema? Não, não tinha problema nenhum. Não teria problema nenhum, porque você, na verdade, não está calculando área nem volume. Dado aqui um exercício algébrico, né? Então, pode ser que uma inversão aqui dê algum sinal diferente, mas é só um número, 778 sobre 5. Ok? Esse era o 4. Se não erramos na tabuada, né? Na verdade, eu errei. Eu espero que não, mas eu acredito que esteja correto, tá? Esse era o 4, é um modelo que vai cair na prova. Outro modelo que vai cair na prova, para falar de prova, né, que já estamos chegando na próxima, é esse cara aqui, ó, copiar imagem. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Deixa eu apagar esse sujeito aqui. E vamos colocar um novo exemplo. É um modelo de prova, tá? Aqui, ó. Esse é um exercício que pode cair na nossa provinha. Aí, novamente, para você... Ah, não, ele puxou mesmo, né? Ô, miserável. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu copiar de novo lá da apostila, que eu escolhi um outro. Mas ele não copiou. Copiar imagem. Agora vai. Agora vem. Esse é o enunciado de exercício de prova. Então, você vai ter exercício similar a isso, né? Tá aí, ó. Novamente, ele é algébrico, não fala de área nem volume. Então, é só você calcular. Isso aqui é uma integral dupla. A altura é 3 mais xy, aqui, né? A ordem de integração, como não é a área entre curvas, a base é numérica, você escolhe, né? Se fosse você, escolhia a primeira que tem intervalo 0. Eu vou fazer assim, ó. Vou derivar x primeiro, e o resultado vou fazer o y. Então, qual é o intervalo de x? É entre 0 e 2. Qual é o intervalo de y? É entre 1 e 3. Pronto, montei aí o enunciado. Então, é assim que você monta o exercício. Integral dupla, copia o z. Se for numérico, você escolhe a ordem. Escolhi fazer de dentro primeiro dx. Então, peguei aqui o intervalo de x e joguei aqui. A de fora eu vou fazer em y. Agora, a resolução, né? Isso aqui é a integral de fora, entre 1 e 3, né? 1 e 3. Dentro, eu vou fazer a integral em relação a x.
É 3, acrescenta o x, que é constante, né? Mais integral de x, y em x, você soma 1 no expoente do x, o y está multiplicando, você copia, tudo isso sobre 2, né? E você vai calcular esse cara aqui no intervalo entre 0 e 2. Troca tudo que é x por 2, 3 vezes 2, mais 2 ao quadrado vezes y, e isso aqui dividido por 2, né? Fecha aqui, porque esse exercício aqui, se você for trocar o x por 0, vai dar 0, não precisa, né? E aí a resposta é dy. Isso aqui vai dar integral entre 1 e 3. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então fica 2y. Pronto. E isso eu vou calcular dy. De novo, resolve em y. 6 acrescenta a variável, que é a constante, mais 2 vezes y, soma 1 no expoente, fica quadrado. Resultado, copia para o denominador. Eu vou calcular isso no intervalo entre 1 e 3. Né? Isso aqui vai dar o seguinte, igual. Dá para cortar o 2 com 2, né? Corta esse 2 com 2 aqui. Então, vai ficar 6y. Então, vai ficar 6 vezes 3, mais y ao quadrado, 3 ao quadrado. Menos, agora troca por 1. 6 vezes 1, mais 1 ao quadrado. Fecha aqui. Né? Isso aqui é igual. 6 vezes 3, 18. Mais 3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes 1, 6. Vamos pensar aqui, né? 6 mais 1 dá 7. Então fica menos 7, né? 1 ao quadrado dá 1, 6 vezes 1 é 1. 6 mais 1, 7. Então ficou menos 7. Isso aqui, portanto, ele vai dar 20. Aqui. Não é área e não é volume. É só 20. Tá? Então, é um modelo de exercício, de enunciado de exercício que envolve aí integral dupla. Ok? Aqui a integral dupla. A integral dupla é você resolver. Tem z, já é dado o intervalo da região de integração, né? O intervalo do x e do y. É só resolver o exercício. É treino, tá, gente? Só isso. Esse é o modelo de exercício que pode cair, né? O que mais que pode cair? Pode cair também ele algébrico, né? Pode cair simplesmente algébrico. Eu vou dar um exercício assim, ó. Resolva a integral dupla. Então, pode ser que venha assim, ó. Desse jeito, ó. Simples assim. Resolva a integral dupla, né? Parece dessa forma. Eu vou até copiar de novo aqui, para ficar bem claro. É uma integral dupla, o intervalo de fora é 0 e 2. A integral de dentro é entre 1 e x ao quadrado. E a ordem é y a altura, né? Tem um y lá dentro. E a ordem é y, dy, dx. Está aqui, a integral dupla que está escrito ali é essa. Você começa a resolver de dentro. Copia de fora e resolva de dentro. A de dentro é a integral do y. A integral do y é y ao quadrado sobre 2. E aí você aplica o intervalo entre 1 e x ao quadrado. Então, você vai trocar tudo que é y por x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, né, elevado ao quadrado, dividido por 2. Menos, vai trocar tudo que é y por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, né, dividido por 2. Fecha esse cara aqui, né, e o resultado vai ser dx. De novo, igual a integral de 0 e 2,
como é que fica lá dentro? X ao quadrado vai dar x à quarta sobre 2. Menos meio, né? 1 ao quadrado dá 1. Então fica meio. Aqui, né? Deixa eu só apagar esse parênteses. Ficou ridículo. Deixa eu colocar ele maior, né? Vai ficar assim, ó. Ó. Menos meio. E isso daqui é dx, né? Isso aqui é dx. Ficou feio, né, gente? Deixa eu só acertar isso aqui. Nós estamos terminando, vocês também, né? Nós estamos terminando o semestre, né? Um semestre atípico, um semestre de pandemia, né? De coronavírus. E hoje, se vocês perceberem bem, se Deus quiser, será a nossa última aula online, né? Última. Porque a partir de agora nós vamos fazer prova. E se Deus quiser, a pandemia acaba nessas férias, né? Vem vacina por aí, se Deus quiser, eu espero, né? E aí nós vamos poder voltar para as aulas presenciais em fevereiro, né? A esperança é essa. Então, essas ferramentas aí, então a gente deve parar de utilizar, se Deus quiser, voltar para o sala de aula, que é muito mais interessante, né? Tá? Mas vamos lá, terminando aqui, ó. X à quarta sobre 2. Na hora que você for fazer essa integral, é somar 1 no expoente e acrescentar lá embaixo. Então, fica x à quinta sobre 5, mais 5. Lá embaixo tem 2, então 2 vezes 5, 10. Né? Fica x à quinta sobre 10. Menos meio vezes x, né? Acrescento o x, porque eu estou integrando em x. Isso daqui eu vou calcular no intervalo entre 0 e 2. Né? Aí. Agora, isso aqui é igual. Troca tudo que é x por 2. 2 à quinta sobre 10. Menos meio, né? X. Então, vai trocar o x por 2. Então, vai ficar 2 sobre 2, né? Quando for zero, não precisa, porque vai dar zero. Então, isso aqui é igual. 2 à quinta, 32 décimos, menos 2 dividido por 2 dá 1. Né? Dá para você cortar isso aqui, né? Pô, dá para você achar o MMC. O MMC é 10, troca por 10. Isso aqui é igual, 32 menos 10 dá 22, sobre 10. Ou, se preferir, né? 11 quintos. Aí, pessoal, feito o exercício, né? Era um modelo que deve cair na prova. Então, eu já mostrei para vocês vários dos modelos da prova, né? Eu mostrei aí o exercício que envolve área, quando pede área, quando pede volume, né? Um exercício algébrico, simplesmente com a integral dupla para resolver, e também aqueles que aparecem com região de integração, né? Que ele descreve lá qual é a região, né? Coloca lá R igual a X, Y, tal que, 1 menor igual a X, mais 2 menor igual a Y, uma coisa desse tipo, tá? Então, nós já fizemos vários modelos da nossa lista, ok? Pessoal, para a prova vai cair isso, é até aqui, né, a ideia. Eu só quero, antes de terminar, mostrar o caso para as integrais maiores, né? E essas são integrais duplas. Mas digamos, por exemplo, que fossem integrais triplas. Isso aqui não cai na prova não, tá, gente? Eu só vou mostrar como é que funciona para que vocês saibam o que a gente faz quando as integrais são maiores. Por exemplo, as integrais triplas, ou maior que tripla. Digamos que você tem aqui uma função, uma integral tripla, então, vou fazer um exemplo, ó. Vocês vão entender. Resolve do mesmo jeito da dupla. Só que você vai ter uma integral, uma segunda integral e uma terceira integral. Será tripla. Você vai ter uma função aqui de 3 variáveis, né? Então, na verdade, é assim. Você vai ter uma função do tipo, vamos colocar assim, 2x
menos, vamos colocar assim, y, né? Y menos y, mais 3z ao quadrado. Aqui, ó. Isso aqui é uma integral tripla, né? Tem uma função com 3 variáveis. Então, você vai ter uma derivada em x, você vai ter uma derivada em y, e você vai ter uma derivada em z. Né? Serão 3 intervalos. Vamos chutar assim, ó. 0 e 1 para x, números fáceis, tá? 0 e 2 para y, e 1 e 3 para z. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é uma integral tripla. 3 integrais é o mesmo esquema da dupla. Só que a integral dupla tem x e y aqui dentro, dx, dy. A tripla tem uma terceira letra. Por exemplo, tem um z lá dentro. Se fosse mais de 3, uma integral com 4 variáveis, então você teria aqui uma fila. Como é que você resolve? Do mesmo jeito, de dentro para fora. Então, você copia de fora, 1 e 3, copia a de dentro, 0 e 2, a do meio, e aí começa resolvendo lá de dentro, a interna, né? Em relação a x. Então, vai ficar 2x ao quadrado sobre 2, menos y. Não tem x, então fica y, x, acrescenta o x. Depois, z, mais 3z ao quadrado. Não tem variável x, então você acrescenta um x. Fecha aqui e coloca o intervalo. O intervalo é de 0 a 1, né? Aqui. Vai trocar tudo que é x por 1. Ó, corta esse com esse. Então, vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado, menos y vezes 1, mais 3z ao quadrado, vezes 1. Quando for 0, não precisa, porque se você trocar tudo que é x por 0, a conta dá 0. Então, você vem aqui e continua o complemento, dy, dz. Resolve, né? Ó, isso aqui vai ficar integral dupla, né? 1 e 3. E aqui você vai colocar o que sobrou, né? Então, sobrou 1 ao quadrado dá 1, menos 1 vezes y dá menos y, e 3z quadrado vezes 1 dá 3z ao quadrado. 3z ao quadrado. Ok? Isso aqui eu vou resolver agora, dy, dz. Faz o mesmo processo, resolve de dentro. Então, vai ficar integral de 1 até 3. A de dentro, abre um colchete. Então, você vai resolver agora em relação a y. Integral de 1, acrescenta o y. Menos a integral de y, dá y ao quadrado sobre 2. Mais 3z ao quadrado, não tem y, acrescenta o y. 3z ao quadrado vezes y. E o resultado dessa coisa aqui, você calcula entre 0 e 2. Fecha aqui, porque não vai caber, né? Opa. Fecha aqui, né? E aí você coloca o complemento, dy, dz não, agora é só o dz, né? dz, você já resolveu o y ali. Né? Então, vamos lá. Isso aqui, deixa eu puxar um pouquinho, né? Isso aqui vai ser integral entre 1 e 3. 1 e 3. Resolver. Vamos lá. Y menos... y não, desculpa. Vamos lá. Então, integral entre 3 e 1. Abre aqui o nosso parênteses. Começa. Tudo que é y, você troca por 2. Então, vai ficar 2 menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 3z ao quadrado vezes y, que é 2. Pronto. E o resultado vai ser dz. Portanto, a integral entre 1 e 3 vai ficar 2, né? 2. 2 ao quadrado vai dar
4. 4 dividido por 2 dá 2. Mais 3 vezes 2, 6. Então, fica 6z ao quadrado. Isso aqui, dz. Resolva a última agora em relação a z, né? Para resolver isso aqui em relação a z, por sorte, ó, já sumiu esse cara. 2 tira 2 dá 0. Então, vai ficar a integral entre 1 e 3. Sobrou apenas 6z ao quadrado dz. Resolvendo essa integral, vai dar 6z ao cubo sobre 3. Vou calcular o intervalo entre 1 e 3. Dá para cortar esse 6 com 3, porque dá para dividir, né? Vai ficar 2 vezes 3 ao cubo, né? Menos 2 vezes 1 ao cubo. Isso aqui é igual. 3 ao cubo, 27. 27 vezes 2, 54. 2 vezes 1 dá 2, né? Menos 2. Portanto, isso aqui deu 52. Tá aqui, pessoal. Isso aqui era uma integral tripla, né? 3 passagens. O que é uma integral tripla? A integral tripla, na verdade, seria mais uma variável, né? Aí, ó. Mais uma variável. Está aqui enquadrado o exercício, ó. Você resolve na mesma sequência, no mesmo ritmo que você resolveu a dupla, tá? Se fosse mais do que 3, do mesmo jeito, de dentro para fora, ok? Então, sempre resolvendo nesse formato. Eu só vou fechar aqui essa tela, né? Fechei. Voltou para mim aqui. Pessoal, a matéria para a prova já foi dada. Então, a matéria que vai cair na nossa prova vai ser integrais duplas, área e volume. Então, aqueles listas de exercícios que tem lá na página da nossa apostila 80, começa na 83 e vai até 85, 86, será os exercícios de prova, né? Se você for estudar pelo Canvas, o material da prova começa na semana do dia, deixa eu só olhar aqui, nós tivemos semana da engenharia, né? Começa no dia 2. Na verdade, 2 não, até depois, né? No dia 16, né? 16/10 eu dei a primeira aula. Nós tivemos poucas aulas aí referente a integrais. Mas, nós tivemos uma semana da engenharia no meio, seria esse material da nossa apostila, tá? Então, seria o material que vai, se for estudar pela apostila, que começa aí na página, deixa eu puxar aqui, página 73 da apostila, tá? É da 73 até o final, né? Você tem lá um material que dá para poder acompanhar aí tranquilamente. Ok? Pessoal, matéria acabou, né? Matéria dada. Então, não vou dar mais nada de novo, não vou fazer mais. Já fiz vários exercícios, eles são repetitivos. Matéria importante, né? Área e volume, mas o assunto é tranquilo, tá? Então, assim, a aula terminou. Se você quiser descansar, fazer alguma coisa, está dispensado, porque a aula terminou, tá? Tenha um bom final de semana, uma boa noite. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda estou por aqui ainda, beleza? Se tiver alguma coisa a perguntar, alguma coisa a esclarecer. Nós vamos falar sobre prova, né? Semana que vem será a prova, dia 20. A prova será postada a partir do meio-dia de sexta-feira, meio-dia, a prova já vai estar no Canvas, e ela vai ficar até às 11h59 da noite, até às 23h59, para que você faça. Ela é de múltipla escolha, versão de xizinho, tá? 10 questões, prova valendo 5, tá? Tem mais aquele bônus lá, que é o relatório da semana da engenharia para quem entregou, ok? E é isso, quem conseguir média, está de férias. Beleza? Só juntar as duas notas, se der 6 ou mais, está aprovado, férias. No dia 27,
eu vou fazer vista de prova, tá? Para aqueles que precisam. Porque depois tem a A3, que é a substitutiva, que vai ser no dia, provavelmente no dia 4 de dezembro, tá? Mas aí eu combino, caso alguém precise, no dia da vista. Beleza? Alguma questão? Se não, estão dispensados. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana, um bom final de semestre, né? Caso eu não veja, não converse mais com vocês. E, se Deus quiser, no semestre que vem a gente se encontra pessoalmente. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá bom. Deixa eu parar minha gravação também, porque senão ela fica muito longa. Né? Ok, então, tá, gente? Deixa eu parar aqui. Parei. Gravação